Boa noite, boa noite. Boa noite. Pessoal, vou esperar mais 3 minutinhos, ver se mais alguém entra, tá?
Posso pegar. Bom, pessoal, boa noite, então, para os três que estão presentes. Já aconteceu isso essa semana e a ordem da direção foi seguir o conteúdo, foi seguir a disciplina, até porque a gente não pode estar adiando mais, vocês estão chegando no final do curso. Então, independente de ter pouca gente ou não, eu vou seguir com a aula de hoje, tá? Então, hoje a gente vai ter a primeira aula sobre o processo de distribuição, tá? Amanhã a gente vê a segunda parte desse conteúdo, então hoje é uma introdução sobre essa parte e amanhã a gente aprimora mais alguns conceitos. Aqui eu trago uma outra imagem justamente para a gente ver onde que a gente vai estar estudando na aula de hoje e na aula de amanhã. Então, a gente tem o processo de produção ou geração, que a gente já viu em aulas anteriores, que pode se dar de várias maneiras, né? Então, a gente tem várias maneiras de estar gerando energia, tá? Esse processo de geração, então, chega na primeira subestação, onde a gente vai ter início, então, no processo de transmissão que a gente terminou de discutir na aula de ontem. Então, essa primeira subestação é uma subestação elevadora, então a gente vai elevar os níveis para conseguir fazer essa transmissão, tá? Então, a gente eleva os níveis de tensão, faz essa transmissão de energia, até chegar, então, numa nova subestação, que aí sim a gente vai estar falando da subestação abaixadora, que vai dar início, então, ao nosso processo de distribuição. A gente tem uma nova leva de transformadores nos postes, que vão estar baixando, então, a nossa tensão, tá? Ainda mais, para ir, então, para as nossas residências, para os nossos pequenos consumidores. E aí a gente vai ver que a gente tem a distribuição primária e a distribuição secundária, vamos falar isso na aula de hoje. A distribuição secundária é justamente essa que já vai para os pequenos consumidores, né? E a distribuição secundária ou até mesmo o processo de subtransmissão, que é quando a gente envia, então, energia para os grandes consumidores, no caso, as indústrias. Tá? Então, aqui a gente tem uma imagem que representa isso, então, que a gente está vendo até então nessa disciplina de sistemas de potência, mais especificamente sobre o nosso CEP, certo? Então, hoje a gente vai começar a ver essa parte de distribuição. Tá? Então, a distribuição ela é vista então como a etapa final do fornecimento de energia elétrica, tá? Então, quando efetivamente ele vai estar chegando nos seus consumidores, tá? A distribuição ela se encontra ligada ao subsistema de transmissão, subtransmissão, que a gente chama também, através do qual ela vai fazer então a entrega da energia elétrica aos consumidores.
tendo início numa subestação, tá? Ou nos pontos de transformação. E aí a gente vai ver mais adiante um pouco melhor sobre a distribuição primária e a distribuição secundária. Tá? Mas basicamente a gente vê nessa imagem que a distribuição ela começa efetivamente em uma subestação, certo? Então, a distribuição, como a gente pode ver aqui na imagem, ela é visível através desses cabos interligando residências, interligando postes dessa segunda subestação até as residências. Então, é visível para nós esse processo de distribuição e não é tão visível assim o processo de geração. Então, a não ser que a gente tenha a geração sendo feita, aqui a gente consegue visualizar um processo de geração, né? Mas não são em todos os locais que a gente consegue visualizar esse processo de geração e o processo de transmissão. Principalmente se esse processo de transmissão ele não for feito via aéreo, for feito via subterrâneo. Aí a gente também não consegue ver. Mas o processo de distribuição ele é sempre visível, tá? Porque é só a gente sair de casa, olhar para o primeiro poste que a gente já vai estar visualizando esse processo, certo? Aqui é as subestações de distribuição, tá? Não de destruição. Então, eles vão ligar o sistema de transmissão, que a gente já viu, reduzindo esse valor através daquela primeira subestação que a gente viu ali, para uma tensão média entre 2 e 35 kV, através do uso de transformadores. Então, esse é o papel daquela subestação, tá? Onde a gente vai ter essa primeira etapa sendo feita. Tá? E aí a gente chega então nos postes, né, até fazer o uso de novos transformadores para rebaixar ainda mais essa tensão. E aí, como eu disse, a gente tem então esse primeiro processo, tá? Que é quando a gente saiu daquela segunda subestação que a gente está vendo. A gente tem o processo de distribuição primária, as linhas de distribuição primária, tá? Que vão transportar essa média tensão entre 2 e 35 kV até os transformadores de distribuição localizados no poste, tá? Ou ainda até fazer o envio dessa média tensão até os grandes consumidores. Tá? Então, a distribuição primária ela tem esses dois papéis. Ou ela vai enviar já a média tensão direto para grandes consumidores, ou vai transportar essa média tensão até os transformadores que estão localizados nos postes perto das nossas residências. Indo então para os grandes consumidores, eles vão fazer uso parte direto dessa tensão e parte vai ter uma subestação própria ali que vai baixar mais essa tensão e aí distribuir ela dentro dos setores da indústria. Quando a gente fala da distribuição sendo feita para os postes das nossas casas, então ali a gente tem novos transformadores que vão diminuir essa tensão ainda mais para que a gente consiga então estar utilizando nas nossas residências ou em prédios comerciais, no caso de pequenos consumidores. Tá? Isso é o que a gente chama então de distribuição secundária com níveis de baixa tensão, certo? Então, todos os clientes residenciais, comerciais,
eles vão estar conectados nessa linha de distribuição secundária, tá? E aqueles clientes que precisam de uma maior energia, geralmente clientes industriais, eles podem ser conectados diretamente no nível de distribuição primária, ou se precisarem de um nível superior a 35 kV, aí eles vão estar ligados ao nível de subtransmissão, tá? Então, se a gente voltar a essa nossa imagem aqui, tá? Tentando mostrar o que a gente tem, esse processo aqui desse poste que a gente tem aqui é a distribuição secundária, tá? A gente tem um poste aqui, deixa eu circular aqui. A partir disso, a gente vai estar falando de distribuição secundária, tá? Esse processo aqui, em rosa, a gente vai estar falando da distribuição primária, tá? Então, aqui a gente tem as duas formas. O que eu posso ter, tá? Eu posso ter aqui um grande consumidor, uma indústria, tá? E essa indústria, ela pode pegar a energia diretamente desse processo, tá? De subtransmissão, ou ela pode pegar essa numa derivada aqui da minha distribuição primária, tá? É uma ou outra. São as duas maneiras que eu posso estar alimentando uma indústria. Depende de qual nível de tensão ela vai precisar. E aí, dentro dessa indústria, eu tenho uma outra subestação, uma subestação própria, que aí sim vai fazer a alimentação para as partes da indústria, administração, banheiro, cozinha, que não necessitam de níveis de tensão maiores. Então, a gente tem esse processo sendo feito dentro da indústria, quando ele recebe grandes níveis de tensão, tá? Então, só para tentar mostrar para vocês aqui qual é a parte da distribuição primária, qual é a parte da distribuição secundária e como que a gente pode estar alimentando a indústria, então, tá? E esse processo, então, de distribuição de energia é feito e é de responsabilidade, então, das empresas de distribuição local, no caso das nossas concessionárias locais, no nosso caso, a CE. Tá? E aí a gente viu ontem a questão do processo de transmissão, como ele pode ser feito, e a distribuição também funciona da mesma maneira, tá? Ela pode ser feito através de redes aéreas, que é o que geralmente a gente tem, tá? Usando postes. Isso falando em zonas rurais, suburbanas, tá? Mas também pode ser feito de forma subterrânea quando a gente fala daqueles grandes centros, tá? Que não é o nosso caso aqui. No nosso caso aqui a gente faz uso então dos postes e tem esse processo de distribuição secundária sendo feito por eles, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre
a visão geral da distribuição. Tá? Então, esse processo de sair da transmissão, da subtransmissão, e chegar na distribuição. Tá? Então, esse processo a gente já viu que é interligado por uma subestação. Tá? Essa subestação ela tem algumas funções e a principal delas, então, é justamente fazer essa diminuição desses níveis de tensão para serem distribuídos. Tá? Então, essa subestação ela tem disjuntores e interruptores que permitem que essa subestação seja desconectada da rede de transmissão ou que as linhas de distribuição sejam desconectadas. Isso é necessário dependendo da aplicação e dependendo da manutenção, da parada que a gente vai estar fazendo. Tá? A gente precisa separar esses dois sistemas, o de transmissão e o de distribuição. Tá? Então, para isso, a gente faz uso desses equipamentos. Temos os transformadores, então, que vão fazer a diminuição desses níveis de tensão de transmissão que está vindo. Então, em torno de 1, 2 kV até 35 kV, tá? É esse nível, esses níveis de tensão, esse range de nível de tensão que a gente vai estar trabalhando nessa subestação e que esses transformadores vão ser os responsáveis por estar fazendo essa diminuição. Tá? Aqui, geralmente, a gente trabalha com 13.8 para estar enviando, né? E aí, a partir desse transformador, então, a gente vai fazer com que a energia ela vá tanto para o processo de abastecimento dos grandes consumidores, quanto para o processo de distribuição efetivamente. E a gente pode ter, então, ele sendo enviado e sendo distribuído essa energia para várias ramificações ao mesmo tempo, várias direções. Tá? Não é só sair para uma mesma localização, mas sim diversas direções são enviadas essas linhas de distribuição. Tá? Então, a gente tem justamente esse barramento sendo responsável por fazer essa distribuição de energia para efetivamente os postes localizados na residência, mas também para o processo de distribuição. Tá? Deixa eu ver se eu aceitei todo mundo que apareceu gente para entrar aqui. Continuando, então, na parte da visão geral da distribuição, então, pensem que a gente está saindo desde o processo de transmissão até chegar efetivamente nas nossas residências, tá? Aí aqui a gente tem as maneiras como a gente vai fazer essa distribuição, então se vai ser da maneira subterrânea, se vai ser da maneira aérea, se vai ser uma mistura dos dois. Tudo isso depende da região que a gente está trabalhando, depende
do país, depende de atribuições, por exemplo, de regras mesmo daquele local, tá? E, às vezes é uma exigência, vamos supor, da cidade, que seja feito de determinada maneira. Questões climáticas que podem influir, então, se são regiões que tem muita neve, por exemplo, se opta por fazer a distribuição subterrânea, tá? Então, isso varia de região para região. Então, determinado país, a área urbana vai ser principalmente distribuída via subterrânea. Em outro país, a área urbana vai ser distribuída principalmente de forma aérea. Isso varia, tá? E é uma escolha também da concessionária, tá? Mas a concessionária, às vezes, ela tem que adotar o que está no regime do país, né? Então, a maneira como a gente vai chegar com essa tensão no nosso poste, ela varia. E aí, no momento que a gente chega ali com esse nível de energia, a gente vai ter, então, um outro transformador que vai reduzir da distribuição primária, tá? Que varia, a gente já falou, entre 2 e 35 kV, para baixa tensão, então a tensão que varia também de acordo com a região, no nosso caso aqui, 110, 220, tá? Mas pode ser 220, 380, a gente vai ter isso variando de acordo com a necessidade, de acordo com a região. Aqui nós somos um dos poucos que ainda utiliza o 127, né? E aí isso vem, essa energia vem ao cliente através de uma queda de serviço e um medidor de necessidade, tá? Então, alguém ligou o microfone? Deve ter sido sem querer. Então, é através do medidor que a gente vai ter o controle, então, de energia na nossa residência. Aí a gente tem, tá? Quando a gente viu projetos elétricos, a gente poderia ter feito o dimensionamento desse condutor. Esse condutor que vai chegar lá na nossa residência, e até mesmo a gente podia fazer o cálculo de quanto a gente gastaria de energia, por exemplo, questão de tarifação. Tudo isso a gente poderia estar vendo em projetos elétricos, mas ficaria muita coisa, até porque a gente trabalhou com pequenos projetos, né? Então não tinha muito o porquê de estar calculando isso. Mas a gente informa, tá? É através do projeto que a gente informa para a concessionária que tipo de instalação a gente vai querer, quanto a gente necessita, tá? Então, tudo isso é feito através do projeto elétrico, como consequência daquilo que a gente já desenvolveu naquela disciplina. E aí a concessionária só vem e efetivamente conecta a rede à nossa residência. Tá? Isso é uma questão que geralmente ela não é feita através de projeto, tá? É um mini projeto, alguma coisa que vem mais da cabeça de quem está desenvolvendo ali, do que efetivamente um cálculo técnico, um projeto, como a gente foi desenvolvendo. Mas quando a gente fala de indústrias e de grandes consumidores, isso é importante
e é feito, tá? Até porque a empresa muitas vezes ela quer ter uma ideia de custo, tá? Ela não pode errar no valor que ela vai solicitar para a concessionária. Então, tem esses aspectos que fazem muitas vezes com que quando a gente lide com o meio industrial, a gente acabe optando por fazer o projeto. Tá? São aspectos que diferem das residências, que nas residências é tudo feito mais solto, né? Mais livre nesse sentido de projeto, mas essa questão de deixar pronto para a concessionária só vir conectar e informar para a concessionária que tipo de instalação, quanto tu precisa, isso sim, isso tem que ser feito independente de ter ou não ter um projeto elaborado, tá? Não é a concessionária que escolhe quanto que ela vai entregar de tensão para a tua residência. Isso tu solicita e ela só vem e conecta. E aí a gente tem a questão do medidor de eletricidade que vai ficar acompanhando ali a questão de consumo, tá? E aí tem agora alguns medidores diferentes que tiveram que ser trocados quando está aqui mesmo na casa que eu aluguei aqui no cassino, estava com problema o medidor de eletricidade da concessionária e cobrou um valor absurdo, e aí eles vêm aferir o medidor e verificar se tem algum problema, e detectaram que realmente ele estava com problema. Então, a gente tem esse processo de aferição, e isso é comum de acontecer, tá? Esses problemas em medidores de eletricidade, conforme o tempo vai passando, eles vão perdendo a precisão e aí precisam passar por uma manutenção, até por uma troca de equipamento, mas principalmente pelo processo de aferição para ver se ele está indicando o correto. E não é sempre para mais que eles acabam tendo problema, mas para menos também. Às vezes, esses medidores acabam dando problema e marcando menos do que deveriam. A gente tem, então, falando desse processo de distribuição de energia no Brasil, a gente tem o serviço sendo feito, então, por concessionárias, permissionárias e autorizadas. Tá? A gente tem, então, atualmente 53 concessionárias, 43 permissionárias e 13 autorizadas. Tá? Então, isso contando o público e privado, tá? Ou um pouco de cada, que atuam efetivamente no país nesse mercado de distribuição. Então, questão de autorizadas são empresas que recebem uma autorização do governo para atuar por determinado período de tempo, ou até mesmo são empresas ligadas a concessionárias, tipo terceirizadas, que têm a permissão de estar trabalhando nesse mercado. A questão das concessionárias já é mais, já são de longa data, já são empresas maiores e que comandam grande parte de regiões, né? Aqui a nossa é a CE, tem toda a discussão que existe de privatização ou não privatização que a gente vê aí, mas esses são os números que a gente tem hoje, tá?
Eu vou dizer para vocês que poucas eu conheço, até porque moro aqui e estou acostumada só com a CE, mas a gente tem cidades em que a gente tem mais de uma concessionária atuando, tá? E que a gente está acostumado com, com a CE e comandando tudo, mas a gente tem locais que a gente chega a ter mais de 2, 3 concessionárias atuando na mesma região, no mesmo local, não tendo então uma predominância de alguma em específico. Ou até mesmo tem uma concessionária e algumas permissionárias ou autorizadas a serviço também, enfim. Esse processo de distribuição ele é bem amplo, tá? Se a gente for comparar com os outros processos que a gente estava vendo. O de geração, então, a gente já viu que são poucos os processos de geração aqui no país, tá? Basicamente, a gente gera energia aqui, como a gente falou, de hidrelétrica, termoelétrica e a nuclear, tá? Que a gente efetivamente usa, né? A gente pode produzir outras, tipo através da eólica, mas efetivamente a gente não faz uso, tá? Ao menos por enquanto. O processo de transmissão, então, ele é uma questão que une diversos órgãos e diversas concessionárias e diversas ramificações, justamente porque ele vai passando de diversas regiões, e aí, ora, é de um local, ora é de outro. Então, a gente tem essa diferença. E o processo de distribuição, que aí sim a gente tem mais certo, a gente sabe mais quem é que faz. Tá? Então, aqui a gente sabe que é a ACS, se a gente for para uma outra região, a gente vai saber qual é. Tá? A gente tem essa ideia mais fácil, apesar de ter várias concessionárias atuando. Eu não sei dizer, não sei se alguém sabe, qual a maior concessionária do Brasil, tá? Não pesquisei sobre isso, não sei dizer se tem alguma que seja predominante aqui no país, responsável por várias regiões. Ô, professor, Foi. tipo assim, a RGE mesmo já é detentora de 2/3 do Rio Grande do Sul. Hoje a CE não domina tanto assim. E Não, ela é parte da CPFL, né? RG. CPFL, RGE. Uhum. E a CPFL, que é dona da RGE, é detentora de várias outras empresas, tipo Eletropaulo, a S-Sul, tem várias empresas que ela comprou, né? Foi Então, comprando hoje aos no Brasil, poucos. quem manda mesmo é CPFL, praticamente. Até a parte de transmissão e geração. Foi comprando várias outras empresas e que na verdade não mudaram os nomes, mas é ela que está por trás do É isso processo aí. todo. A chinesa, CPFL. Os chineses, eles estão comandando, estão chegando em tudo, não adianta. Mas não sabia, obrigado pela informação, Marcelo. Então, talvez, quando a gente fale aqui de 53 concessionárias, várias delas já são, na verdade, uma só, né? São vistas como É que assim, ó, concessionárias diferentes, mas tem a mesma empresa por trás. isso, até porque por causa dos indicadores, né? Quando tem tipo assim, várias empresas, tu consegue dividir os indicadores por empresa, entendeu? Tipo Uhum, assim, aqui no Rio Grande do Sul mesmo era a CE, a S-Sul e a RGE, né? uhum. Aí a CPFL comprou a RGE, a S-Sul, tá?
Aí ela transformou em RGE Sul, para não ficar com outro nome da RGE. Por quê? Uhum. Porque quando tu tem mais falta de energia, tu afeta todos os outros indicadores da empresa, né? Aí tu fica com duas empresas que fica mais fácil tu indicadores menor. Sim, por isso que não é interessante para eles ficar tudo com o nome deles, né? Exatamente. E aí, vamos ver, daqui a pouco até a CE eles metem a mão. Já tá 99% certo, né? Isso aí. É, aí sim, aí aqui no estado vai ser só uma, mas com outros nomes. Mas a ideia aqui é mais a título de curiosidade, tá? O que eu preciso que fique para vocês dessa primeira parte desse processo de distribuição é justamente essa ideia de como ele é feito. Então, voltando lá na figura, saindo de uma subestação até chegar nas residências, que a gente consegue dividir esse processo de distribuição em distribuição primária e distribuição secundária. Tá? Isso, inclusive, é questão da lista, tá? Que a gente vai estar fazendo semana que vem, na terça. Esse processo, o que é alimentado pela distribuição primária, o que é alimentado pela distribuição secundária. Tá? Então, dessa primeira aula de distribuição, é isso que eu preciso que vocês saiam dessa aula sabendo, tá? Que os grandes consumidores, eles podem ter a sua energia oriunda da distribuição, da subtransmissão, tá? Ou da distribuição primária, e os pequenos consumidores, eles vão ter a sua energia oriunda da distribuição secundária. E que o processo de distribuição passa por dois momentos de diminuição dos níveis de tensão. Na subestação, que liga o processo de transmissão e distribuição, onde a gente tem o primeiro rebaixamento desses valores para um valor que a gente vai fazer a distribuição, tá? E nos postes, onde a gente vai ter o segundo processo de diminuição desse valor do nível de tensão para os valores que efetivamente vão ser entregues para as residências ou centros comerciais. Tá? Isso é o que eu preciso que vocês saibam da aula de hoje, para que a gente consiga avançar amanhã na segunda parte do processo de distribuição. Tá? Então, já adiantando que distribuição primária e secundária é questão de lista, tá? E se é questão de lista, pode ser questão de prova também, certo? Alguém ficou com alguma dúvida nesse processo de distribuição primária, secundária? A gente precisa disso, claro, para a sequência da disciplina amanhã. De repente, quem chegou depois, que hoje vocês deram uma passadinha, né? Era 7h30 quando começaram a entrar quase. Era 7h20, só tinha dois alunos. Conseguiram Por entender? mim, Olha, travou tudo o que tu falou, Isaac, mas eu acho que eu entendi um tranquilo na tua fala. que eu tô na 3G, tô aqui no cassino, não pega muito bem. Mas entendi. Tá, o Lucas botou um okzinho aqui, acho que entendeu também. Esses níveis de tensão, tá?
aqui eu coloquei em média de 1 a 35, de 2 a 35. Isso também é uma coisa que varia de região para região. Tá? Isso varia no processo, a concessionária ela avalia, então, qual é o máximo de nível de tensão que eu vou precisar para aquele local, no caso, para os grandes consumidores. Se, por exemplo, for 20, não tem por que eu estar trabalhando com valor de 35, eu boto um valor um pouquinho superior a 20, para caso seja necessário, mas não tem por que ter tanto esse valor de folga, tá? Então, claro, a gente nunca vai trabalhar com uma margem apertada, até porque a gente pode vir a ter novos consumidores, tá? Então, isso tem que ser levado em consideração. A gente nunca trabalha no limite quando a gente está falando disso, de transmissão de energia, justamente porque a gente pode ter o acréscimo de novos consumidores e aí influencia na rede toda. A gente falou sobre a questão, numa das aulas, a questão aqui do cassino, por exemplo, que em alta temporada a gente acaba tendo alguns problemas de cair a energia, porque o sistema ele não suporta. Tá? Por quê? Porque ele não está efetivamente projetado para atuar nesse processo. Esse ano não, mas em anos anteriores, a demanda era muito alta na alta temporada aqui no cassino, e aí a gente acabava tendo problemas em alguns dias justamente por causa disso. Eu mesma já presenciei umas 2 ou 3 vezes essa questão de sobrecarga no sistema de modo geral, e aí vira um caos no sentido de que fica muita gente sem energia. Né? Então, a gente não trabalha, a gente não pode nunca trabalhar no limite, é que às vezes não tem o que fazer. A gente tem um consumo X durante 9 meses aqui no cassino, e aí chega em 3 meses esse consumo que antes era X vira X ao cubo. Aí realmente não tem, chega uma hora que não tem o que fazer. Tá? Então a concessionária ela tem que estar preparada para esses eventuais percalços aí que a gente vai tendo, tá? Mas essa questão, não vou perguntar para vocês qual o nível de tensão que a gente vai ter na distribuição primária, qual o nível de tensão que a gente vai ter na secundária. Essa não é a ideia. A ideia é que vocês saibam, de modo geral, esses conceitos e esses termos. O que é a geração, o que é a transmissão, o que é a distribuição, como eles se ligam, tá? Quem é responsável por ligar? Por exemplo, se eu perguntasse quem é responsável por ligar o processo de transmissão ao processo de distribuição, vocês responderiam que seria uma subestação, tá? E essa subestação, ela é elevadora ou ela é abaixadora? Qual é a finalidade dela? Bom, nesse caso, a que liga a transmissão à distribuição, a finalidade dela é de baixar os níveis de tensão. Já a que liga a produção à transmissão, a finalidade dela é de elevar os níveis de transmissão. Por que eu tenho que elevar esses níveis? Por que eu tenho que baixar esses níveis? Esse tipo de coisa que vocês vão precisar saber para a segunda lista e para a avaliação, e é o que eu quero que fique dessa disciplina para vocês. Tá? Então, não são efetivamente números, mas sim a ideia geral de funcionamento das coisas. Tá?
Alguma dúvida? Não, acho que tá tranquilo. Eu acho que essa disciplina de sistemas de potência, na verdade, ela é teórica, né? Porque não tem como não ser, mas ela vai muito do que muitos de vocês já sabem, porque não necessita que efetivamente tenham trabalhado na área, como, por exemplo, automação precisa. Mas são conceitos gerais que muitos já sabem. Já diferente um pouquinho da disciplina de redes, eu estou começando a preparar o material da aula de vocês, e aí já exige alguns conceitos mais específicos da área de elétron, mas a de sistemas de potência já é mais geral, já é mais fácil, assim. Fora que muitos de vocês já falaram que já fizeram, inclusive, os cursos desses assuntos. Então, acredito que a gente não vai ter nenhum problema nessa disciplina, tá? Que está chegando ao fim, tá? Vocês pensarem, mas só acaba semana que vem essa disciplina. Mas, efetivamente, a aula teórica, a gente vai ter a aula de amanhã e a aula de segunda, tá? Na terça-feira é a aula da lista de exercício. Na quarta é uma revisão geral de todo o conteúdo e do que vocês precisam saber para a avaliação, que é na quinta, e aí quem já tiver atingido a média está dispensado de sexta. Quem não atingiu, porventura perdeu a avaliação, tem a sexta-feira para resolver. Então, quem fizer a avaliação e atingir a média, tem só mais uma semana dessa disciplina, e aí vai ter sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta sem aula. 6 dias aí. Por causa do feriadão que vocês ganharam de carnaval da escola, segunda, terça e quarta. Deixa eu fechar aqui para abrir a chamada. E abrir os participantes para eu ver quem tá. O Christian já ligou o microfone. Eu. Ela disse que a primeira coisa que ele fez é tirar os olhos da mãe. Já ligou o microfone para ir pegar a lancha rapidinho. Olha o tempo, tá marcando o vento. Eu não sei aí, mas aqui no cassino tá muito vento. Pô, aqui onde eu tô chega a assoviar. Ó, alguém tá escrevendo aqui na tela. Acho que foi o Giovanni que escreveu. O Everton, Fui eu sem querer, eu fui passar a camiseta Não, no acho celular que pra o me Everton gordurar. nem tá. não tá em aula hoje. Não, Fui eu não. sem querer. Não tem problema. O Giovanni tá. Eduardo tá. Presente. Não. Everton não. Francisco não. Isaac tá. Aqui. Lucas Paiva tá. Guimarães também. Luiz. Não vi o Luiz hoje. Marcelo. Nicolas. Aqui, Rogério e presente. Vinícius. 1, 2, 3, 4, 9. Certo, pessoal? Até amanhã, então, para a gente seguir com o assunto de distribuição. Falou, até amanhã. Boa noite. Boa Boa noite, noite. boa noite. Boa noite.